CBN Café com Política. Bruno Silva com a gente, cientista político, trazendo análise sobre algumas questões da corrida eleitoral. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira. Muito Claro, bom os dia. nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Tudo jóia? Tudo certo, Bruno. A gente traz hoje a respeito de dados em relação ao número de habitantes das cidades e de eleitores, né? Era para ser até um cálculo simples, né? Número de habitantes das cidades, da cidade menos aqueles eleitores muito jovens ou muito mais velhos que não precisam votar, mas o resultado deveria trazer um dado proporcional, né, no número de moradores e eleitores. Algumas cidades da região se destacam pela falta de proporção. Por exemplo, em Hortolândia, são 160 mil eleitores, mas, de acordo com o IBGE, são mais de 236 mil habitantes. Menos de 70% devem participar das eleições na cidade. Ainda mais curioso é quando tem o inverso. Estamos, por exemplo, acompanhando os dados de Águas de São Pedro, uma das menores cidades do Brasil, e por lá são mais de 4 mil, só que o município tem 2.780 habitantes, ou seja, Águas de São Pedro tem 54% mais eleitores do que moradores. O que explica tanta diferença, Bruno? Vamos lá. E aí você trouxe dois exemplos extremos que são muito interessantes e característicos, inclusive, de um fator, né, Sandra? Hum. Que nesse caso tem menos a ver com a cidade em si e mais a ver com a dinâmica econômica, principalmente da região como um todo, né? Você olha, por exemplo, para Hortolândia, uma das hipóteses, né, não posso cravar, obviamente, que é esse o único fator, porque às vezes pode existir motivos dos mais específicos e individuais possíveis, né? Mas um dos fatores que certamente ajuda a entender esse fenômeno é o fato de que você pode ter uma cidade que acaba funcionando em vários momentos como uma espécie de cidade dormitório, né, Sandra? Então, aí, por ter justamente essa característica, você acaba tendo aqueles que têm residência, vamos dizer assim, no município, e aí registram, entram como estatística oficial na residência do município, né? Mas votam, às vezes, aliás, o inverso. Estão no município, ficam no município, dizem, às vezes, né, nos dados do DGE que estão ali e tudo mais, só que quando você vai ver, eles votam, né? Tem o título em outra localidade, né? Às vezes em Campinas, em alguma outra cidade também da região como um todo. Então isso explica esse fato, que é justamente a explicação contrária quando a gente vai para uma cidade menor, como é o caso, por exemplo, de Águas de São Pedro, né? Onde você tem eleitores que extrapolam a quantidade de habitantes. Você tem uma força mais de repulsão em que sentido? No sentido de que as pessoas saem muito mais da cidade, às vezes em busca de outras oportunidades, mas mantêm ali os seus títulos de eleitores, às vezes até com uma expectativa de voltar, ou com uma expectativa de poder, ou dependendo dos vínculos, né, da família, de ter alguém ali muito mais perto, e aproveita, por exemplo, o final de semana das eleições, para já fazer aquela visita e também votar no município, né, Sandra? Então, não raras vezes eu já vi isso também em outros contextos, em outras cidades, que são cidades pequenas também. E também, se suspeitar, por exemplo, de irregularidades, tem os caminhos legais para a Ah, própria sim. justiça eleitoral verificar, né, Bruno? Ah, sim, sim. Aí tem essa questão que é uma questão importante, porque aqui a gente está falando de uma das hipóteses, observando esse cenário e considerando que tudo esteja ok, devidamente registrado, devidamente, né, documentado, né? Então a gente espera, obviamente, que essa seja a condição, porque se tiver alguma coisa de irregularidade, algo que não foi feito, aí obviamente tem que buscar a justiça eleitoral para poder entender, né, Sandra? É isso. Ainda aproveitando para trazer dados, né, cresceu o número também de sessões eleitorais com acessibilidade para os eleitores com deficiência. Em 2018, Campinas tinha 2.419 sessões e 390 delas era para acessibilidade. Aí, em 2020, passou para 834, segundo o TSE. Em 2022, 1.032 sessões com acessibilidade e este ano, pelo menos aqui em Campinas, 1.100 sessões registradas para esse público. A necessidade, né, dessa adaptação de ser realmente democrático até na hora do voto. Ah, isso é um fator positivo, viu, Sandra? Porque, na verdade, se a gente observar a nível nacional, a gente teve um aumento expressivo, né, na quantidade de eleitores deficientes que vão participar nas eleições desse ano. Demonstra também uma preocupação da Justiça Eleitoral em tentar fazer esse mapeamento e observar
a partir das sessões eleitorais disponíveis, se é necessário criar novas sessões ou até mesmo se é necessário garantir as condições de adaptação para que as pessoas possam acessar esse direito, né? Isso era algo que no Brasil, num passado não tão longe assim, era pouco valorizado, mas hoje, felizmente, dada a visibilidade desse segmento social, devido principalmente às pressões que vêm sendo feitas, né, para que a sua cidadania seja plenamente garantida, a gente está vendo justamente uma dessas pontas que diz respeito aos direitos políticos dessa população sendo efetivados através da ampliação da quantidade de sessões eleitorais. E perceba, quando a gente está falando de eficiência, aqui a gente está falando das mais diversas possíveis, né? Algumas delas são mais, vamos dizer assim, tranquilamente resolvidas, né? Mesmo quando você não tem, às vezes, o espaço ali adaptado. Outras exigia, portanto, da Justiça Eleitoral esse mapeamento prévio, essa redistribuição, realocação, para você poder garantir o direito. Então, está ampliando ano a ano, né? Em termos de anos eleitorais, né? E esse ano, especificamente, a gente teve um baita de um crescimento, né? São milhões aí de pessoas que estão habilitadas a poder realizar o seu voto. Que bom, né? Isso mostra uma democracia também com a preocupação maior de inclusão. E não dá mais, né, para quem quiser fazer o pedido para essas eleições, né? O eleitor teve um prazo aí que já venceu para pedir para esse deslocamento para uma sessão adaptada, mas tem aqui informação que o maior local de votação em Campinas tem 27 sessões para receber mais de 10 mil eleitores, e aí é o que você falou, né, dessa adaptação para facilitar também a vida do eleitor. Tem vagas para cadeirantes, que não podem parar o carro mais próximo, né, aí é possível da sala, elevador, rampas de acesso, o piso tátil também, cadeiras de roda espalhada pelos blocos para facilitar. E a própria urna eletrônica também oferece recursos acessíveis, né, às pessoas com deficiência visual, Bruno. Sim, a questão do Braille, né? E eu ia avançar ainda e dizer um outro aspecto, Sandra. E até isso é um parâmetro importante para os queridos eleitores que estão nos ouvindo, né? Que é para a gente poder entender o quanto a própria cidade tal não está adaptada, o quanto a própria cidade tal não está receptiva, né? Justamente para as necessidades dessa população, que é uma população expressiva, né, Sandra? Então, por que a Justiça Eleitoral, por vezes, tem essa dificuldade? Aliás, em breve, né, os seus vereadores, vereadoras e seu candidato a prefeito. Bruno, obrigada pela análise do dia e até amanhã para mais um cafezinho. Eu que agradeço, viu? Um grande abraço para você, abraço para o Felipe Pereira, que é um cara que, assim como eu, está admirando os jingles dos candidatos aí, né? Eu confesso aqui para o nosso querido ouvinte que sempre acompanho, né? E alguns não saem da cabeça, hein, gente? Parece chiclete, hein? Um abração para todos. É bem isso. Até amanhã. Até amanhã, Bruno. 10h55.